Olá pessoal, paz e graça a todos em Cristo Jesus. Bom, eu vou gravar este vídeo com respeito a um assunto que é o dom de profecia. Na verdade, é respondendo à pergunta: o que é o dom de profecia? Poucos irmãos têm se disponibilizado a esclarecer esse assunto, a falar sobre esse assunto, e com isso, os teólogos de fé reformada eles têm ganhado espaço, inclusive no meio do pentecostalismo clássico e definido algumas questões acerca daquilo que nós não cremos. Então, por exemplo, o pastor aí Hernandes Dias Lopes, ele faz uma exposição dizendo que o dom de profecia é a exposição da palavra de Deus. E com isso, por exemplo, tem acarretado inúmeros problemas no meio da fé pentecostal, pois não é assim que nós cremos, meus irmãos. Quando eu digo não é assim que nós cremos, porque eu não estou sozinho nessa. E o meu pensamento não parte da minha cabeça, mas sim de bases, de eruditos, mestres, inclusive da Assembleia de Deus. E quando me refiro à Assembleia de Deus, eu estou me referindo à CGADB, ok? Primeiramente, aqui eu quero deixar bem claro que fazer uma confissão. Eu já criei desta maneira, já acreditei. Há pelo menos há 6, 7 anos atrás eu acreditava que o dom de profecia era a exposição da palavra de Deus. Mas aí chegou um ponto de me bater a curiosidade e estudar. Então eu fui me debruçar sobre o assunto e ali eu fui ter alguns problemas e perceber que não tem uma vírgula a ver, irmãos, dizer que o dom de profecia é a exposição da palavra de Deus. Não tem como, irmão. Se a gente pegar 1 Coríntios 14, irmãos, porque os meus vídeos são curtos, não tem como a gente ir aqui fazer uma exposição de 1 Coríntios 14 de maneira aprofundada. Isso levaria em torno de pelo menos 2 a 3 horas de tempo para nós expor um capítulo rico como 1 Coríntios 14. Então, eu não vou fazer isso aqui, ok? Esse não vai ser o meu objetivo hoje. Meu objetivo hoje é mostrar algumas obras, ok? Por exemplo, o dom de profecia, irmãos, o dom de profecia. Quando digo dom de profecia, há de se distinguir um ponto do outro. Por quê? Porque a palavra de Deus em si, ela é uma profecia. Por exemplo, lá em Mateus 13, 14, a Bíblia diz, por exemplo, que se cumpriu a profecia do profeta Isaías. Então a Bíblia chama a própria palavra de Deus de profecia. Por exemplo, em Apocalipse 1:3, bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras desta profecia. Então a Bíblia é uma profecia em si, e não estou negando isso. Mas o que eu estou dizendo é que é impossível ligar nas construções sintáticas com base gramatical o que Paulo diz, o que Paulo ali está mencionando como profecia em 1 Coríntios 12 a 14, com a exposição da palavra de Deus. Eu não diria, irmão, que é difícil, eu digo que é impossível que ali a profecia ou o profetizar mencionado por ele seja a exposição da palavra de Deus. Eu quero aqui tomar como base algumas obras da Assembleia de Deus, aqui eu estou falando com meus irmãos da Assembleia, ok? Assembleia de Deus. Eu estou aqui com a Bíblia de Estudo Pentecostal, ok? Bem aqui, ó, está falando sobre o dom de profecia, isso aqui é uma nota. Eu vou ler porque eu acredito que lendo fica melhor. A Bíblia de Estudo Pentecostal, que aqui foi editada por um dos maiores eruditos da Assembleia de Deus, que foi o Antônio Gilberto, ele diz o seguinte sobre a profecia. Eu vou ler para que a gente aqui saiba que está escrito na Bíblia de Estudo Pentecostal, ok? Então esse pensamento não é meu, para que alguém não imagine que eu estou tirando coisa da minha cabeça. Então ele diz assim, ó: quanto à profecia como manifestação do Espírito Santo, observe o seguinte: trata-se de um dom que capacita o crente a transmitir uma palavra ou uma revelação diretamente de Deus, sob o impulso do Espírito Santo. E aí ele cita textos como 1 Coríntios 14 aqui, ok? Isso aqui, quem está definindo é um dos maiores eruditos. Agora eu vou aqui pegar, novamente, para nós que somos assembleianos, isso aqui é a revista de 2014, que veio falando sobre dons espirituais, ok? Nessa revista, aqui a lição 5 sobre dons de elocução. Eu só vou ler para que
você saiba que eu não estou tirando da minha cabeça e que esse pensamento não é meu, ok? Esse pensamento é dos nossos eruditos da Assembleia de Deus. Então, na lição aqui, o comentarista Elinaldo Renovato diz o seguinte, observe, olha só, profecia, dom de profecia. E bem aqui ele diz o seguinte, de acordo com Stanley Horton, o dom de profecia relatado por Paulo em 1 Coríntios 14 refere-se a mensagens espontâneas inspiradas pelo Espírito, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Eu poderia aqui fazer poderia fazer uma exposição a partir do texto grego, mas o tempo não dá. O nosso tempo aqui já se esgotou no vídeo, mas você percebeu que os nossos mestres assembleianos, da Assembleia de Deus, pentecostalismo clássico, define o dom de profecia como sendo uma mensagem inspirada do Espírito Santo, de maneira momentânea, ali que Deus fala para alguém, que Deus ali toma alguém para falar, e essa pessoa fala sob o impulso do Espírito Santo. Então, esta é a maneira que é definido dom de profecia. Isso aqui, irmão, está de acordo com o texto grego, ok? Eu só mencionei aqui os nossos mestres para que alguém aí, porque eu não tenho nome, eu não tenho peso doutrinário nenhum para estar falando sobre isso, ok? Então eu tenho que me apegar às autoridades no assunto. Então, e aqui os conceitos aqui definidos estão de acordo com o texto grego, ok? Eu poderia aqui mencionar os léxicos de Strong, os léxicos de Eugene Naider, Edward Robson, diversos léxicos, está de acordo com o texto grego sobre a palavra prefeteueu no grego, ok? Deus te abençoe.